No vídeo de hoje vamos falar sobre as tarifas do Trump à economia norte-americana, um possível crash que pode estar acontecendo com o mercado. Vamos falar sobre a Bolsa dos Estados Unidos, o Bitcoin, o ouro e a Bolsa aqui no Brasil, a situação econômica aqui no Brasil também. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixem seu like, se inscrevam no canal, cliquem no sininho e fiquem à vontade na seção dos comentários. O último vídeo que eu fiz abordando esses temas teve bastante repercussão, então vou trazer algumas novidades aqui sobre o assunto. Então, em relação às tarifas, existem basicamente dois pontos, na minha perspectiva, que são relevantes. Ponto número um é que, se as tarifas estiverem sendo utilizadas como uma forma de pressionar os países a baixar as tarifas de importação de produtos americanos nesses países, no caso, parece ser interessante, ou seja, já que estão me taxando, vou taxar de volta e pode haver uma negociação aí no sentido de os países que estão taxando os produtos americanos baixarem suas tarifas. Nesse sentido, é bom, porque do ponto de vista de livre mercado, de trocas voluntárias, quanto menos tarifas, melhor. Quanto mais comércio, melhor, porque trocas voluntárias, por definição, beneficiam ambas as partes. Então, é justamente isso que a gente quer ver para uma prosperidade econômica. Se as tarifas aumentarem no mundo inteiro, isso vai gerar menos comércio, e menos comércio é igual a menos desenvolvimento tecnológico, menos oportunidades aí de inovação e de negócios. Então, se as tarifas estiverem sendo utilizadas meramente como uma forma de negociação, tranquilo, isso pode fazer sentido. Agora, se essas tarifas forem permanentes e forem escalando, então, se tiver o efeito oposto, ou seja, os países vendo que estão sendo tarifados aumentarem as suas tarifas, que já são muito altas, isso pode gerar um efeito negativo na economia global de uma forma geral. Então vamos torcer para que essas tarifas sejam utilizadas como uma forma de negociação para baixar as tarifas no mundo inteiro e não o contrário. E qual que é o cenário nos Estados Unidos? Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Então, eu trouxe aqui algumas coisas importantes que estão acontecendo. Eu trouxe duas empresas que tiveram uma correção bem forte nesse ano, a primeira a Tesla e a segunda a Apple. Então, em relação à Tesla, existe aí uma certa polêmica envolvendo o Elon Musk, que vem fazendo um trabalho bem interessante, bem necessário de cortar despesas no governo americano. Vamos falar por quê muito em breve. Mas misturar questões políticas com gestão de empresas pode ser uma tarefa bastante difícil. A gente vê algo que é muito triste, que é vandalismo em fábricas e produtos aí da Tesla, e as pessoas que estão utilizando aqueles carros ou que trabalham naquelas fábricas muitas vezes não tem nada a ver com o assunto e acabam sendo prejudicadas. Também a gente deve levar em consideração que várias empresas estavam muito esticadas, ou seja, a relação preço-lucro estava muito esticado. Vamos falar sobre isso também. E a gente vê uma correção forte, então, na Apple, que também é uma empresa gigantesca, que estava com um valor de mercado muito grande e que já caiu mais de 15% no acumulado do ano, em relação à Tesla, mais de 30% no acumulado no ano. E aqui a gente tem o SP 500, que teve uma queda pequena aí de em torno de 3, um pouco mais de 3% no ano aí de 2025. E qual que é o cenário geral e a maior preocupação dos Estados Unidos hoje e talvez do mundo em relação à economia global? É basicamente a dívida não só dos Estados Unidos, que vocês veem aqui na tela, mas do mundo inteiro, que não para de crescer, porque basicamente estamos em uma armadilha criada por bancos centrais que começaram a imprimir dinheiro cada vez com maior intensidade. Vamos falar sobre isso. Então, basicamente, desde 1971, o dólar não tem mais paridade com o ouro, com o final do acordo de Bretton Woods, decretado pelo presidente dos Estados Unidos da época, o Richard Nixon, e a dívida dos Estados Unidos vem aumentando exponencialmente. Eu já mostrei esse gráfico aqui em outros vídeos e a dívida dos Estados Unidos passa de 36 trilhões de dólares. Uma esperança aí é exatamente o Doge, ou seja, a iniciativa aí que é coordenada pelo Elon Musk de tentar cortar gastos e reduzir aí as despesas do Estado que têm que ser pagas e provavelmente quem vai pagar aí a conta vão ser os cidadãos americanos que muitas vezes não consentiram com nada disso. Mas, enfim, o fato é que a dívida está aumentando cada vez mais e pode ser que essa dívida nunca seja paga e que a gente precise de uma mudança no sistema financeiro global para conseguir lidar com isso. Bom, dito isso, a gente consegue entender
por que que a dívida está aumentando cada vez mais rápido, e um dos motivos são as políticas de quantitative easing. Então, em 1971 acabou o Acordo de Bretton Woods e, mais recentemente, com as políticas de quantitative easing pós-crise do subprime nos Estados Unidos, o Banco Central tem aumentado muito a base monetária, que por definição é inflação, então inflação é a expansão da base monetária, só que isso não flui de forma homogênea na economia, ou seja, esse dinheiro pode fluir para vários locais, e aparentemente fluiu bastante para o setor financeiro recentemente, esse dinheiro novo criado. A gente vê também que o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, está em uma armadilha de juros, onde cada vez que acontece uma crise, ele baixa a taxa de juros, tenta subir novamente depois, mas isso acaba gerando uma nova crise. Por quê? Porque muitos negócios que são criados no período de baixa taxa de juros acabam sendo inviáveis quando a taxa de juros sobe, gerando uma nova recessão, uma nova crise, e o fluxo, né, esse ciclo, se repete. Então, é um ciclo muito interessante para identificar crises. E observem aqui que a gente teve, então, uma subida na taxa de juros. Quando o Banco Central começou a baixar, tivemos uma nova crise e desceu de novo para zero a taxa de juros, aqui próximo de 2020. Tivemos, então, uma tentativa de normalizar a taxa de juros e já está baixando de novo, e temos uma correção no mercado recente. Então, será que estamos vendo esse ciclo se repetindo? Vamos ficar sabendo no futuro. E uma das consequências dessa impressão desenfreada de dinheiro, dessa dívida desenfreada, é a perda do poder de compra do dólar, principalmente se a gente compara com ativos que vêm se valorizando e que vêm sendo vistos como uma alternativa a esse sistema. E o melhor exemplo disso é o Bitcoin. Então, se analisarmos o preço do dólar em relação ao Bitcoin aí nos últimos anos, a gente vê que ele perdeu mais de 99% do poder de compra em relação ao Bitcoin. Muitas pessoas veem o gráfico contrário, ou seja, o preço do Bitcoin subindo, mas é interessante ver como o dólar vem perdendo o poder de compra em relação a ativos emergentes como Bitcoin, que é uma alternativa aí ao sistema que pode estar quebrado. SP500, então, próximo das máximas históricas, que foi o setor financeiro, então, que se beneficiou bastante com essa impressão desenfreada de dinheiro. A gente vê também o ouro na máxima histórica, então períodos de instabilidade, de incerteza, geralmente são benéficos para o ouro, que é uma reserva de valor aí há milênios. Então existe uma inflação no ouro, mas é uma inflação pequena, de em torno de 3%, que tem a ver com a mineração, e a gente vê aí então o ouro se valorizando bastante, inclusive desde o final do acordo de Bretton Woods. Muitos economistas achavam que o ouro ia perder valor com o final da paridade com o dólar, mas pelo contrário, o ouro seguiu se valorizando, enquanto que o dólar seguiu se desvalorizando cada vez mais, diga-se de passagem. E aqui a gente tem o Bitcoin, o gráfico que as pessoas estão acostumadas, que se valorizou incríveis 18.000% aí, se eu não me engano, esse gráfico é desde 2016. Então é uma valorização absurda, foi um dos ativos que mais se valorizou desde então, principalmente desde essa impressão desenfreada de dinheiro e políticas de quantitative easing, que foi bem quando o Bitcoin foi criado. Inclusive no bloco Gênesis do Bitcoin há uma referência ao momento em que os bancos foram salvos novamente em decorrência da crise. Então, basicamente, o Bitcoin e até o ouro, na visão de alguns estudiosos da Escola Austríaca de Economia, são alternativas para esse sistema quebrado de moedas fiduciárias que não tem lastro a não ser na honestidade de políticos. O famoso papelzinho colorido lastreado na honestidade de políticos. Bom, então, dito isso, o que pode ser positivo no governo dos Estados Unidos, o que pode salvar aí esse problema, mas talvez seja muito difícil, seria então essa tentativa de cortar gastos e tentar reduzir um pouco essa dúvida. O Elon Musk vem liderando esse departamento de eficiência governamental, mas é uma missão muito difícil. Então, nessa manchete aqui dessa notícia, o Musk identifica cortes de gastos aí potenciais de até 4,7 trilhões de dólares. Então, gastos que seriam de, enfim, eficiência em serviços sem transparência nos Estados Unidos, mas é certamente uma tarefa muito difícil. Qual que seria o cenário positivo aqui? Os Estados Unidos é uma economia muito forte e se eles fizerem algo parecido com o que a Argentina fez, então esse aqui é o ETF da Argentina, desde que o Milei foi eleito, se valorizou mais de 100% em dólar, então estava ali abaixo dos 40
dólares e passou dos 80 dólares. Então, é uma valorização brutal. Eu comprei um pouco desse ETF quando o Milei foi eleito. Lembrando aquele disclaimer clássico, nada disso é uma dica de investimentos, só estou passando um panorama geral aqui do mercado. Então, o que, que o Milei fez? Basicamente, ele reduziu o tamanho do Estado e facilitou empreendedores, facilitou o mercado a atuar na Argentina. Então, basicamente, o setor público acaba consumindo recursos e esses recursos foram cortados e o setor privado acaba gerando valor, trocas voluntárias, pessoas, empreendedores que geram valor e não políticos e burocratas. Então, se a gente tira o dinheiro das mãos de políticos e burocratas e coloca na economia real, na mão de pessoas, indivíduos, empresários, trabalhadores, a gente vê uma melhora na economia. Aqui, então, duas notícias. Uma de 31 de março, que menciona que a taxa de pobreza na Argentina passou de 52,9%, então uma situação crítica na Argentina na época, para 38,1%, então uma redução brutal na pobreza na Argentina, o que é excelente. E também um superávit recorde, aqui notícia de 21 de janeiro, de quase 19 bilhões de dólares. Então, por 13 meses consecutivos, as exportações então estavam superando as importações no país. Então são várias notícias muito positivas e o resultado na Argentina surpreendendo bastante. E quando a gente vê então aqui um ranking que eu menciono bastante nos vídeos do canal, que é um ranking de liberdade econômica. Basicamente, a facilidade de fazer negócios ao longo, em vários países aí no mundo. Então, a gente observa que nos países onde é mais fácil fazer negócios, onde tem mais liberdade econômica, são os países onde existe também mais qualidade de vida, ou pelo menos conforme esses países vão melhorando a sua liberdade econômica, a qualidade de vida vai melhorando um pouco depois. Então, no topo da lista nós temos Singapura, que tem uma renda média brutal aí, bem acima, por exemplo, de países como os Estados Unidos, Suíça, que dispensa comentários, Irlanda, Taiwan, Luxemburgo, Austrália, Dinamarca. Então, excelentes países aqui, norte da Europa e por aí vai. Então, é muito interessante essa relação de liberdade econômica e facilidade de fazer negócios com prosperidade e qualidade de vida. Então, é exatamente isso que buscamos quando falamos aí de macroeconomia. Aqui o mapa, então a gente tem vários países e os países que estão em verde aqui são os países com mais liberdade econômica. Então temos aqui América do Norte, Estados Unidos, Canadá, temos o norte da Europa também, temos a Austrália, que são os países aí onde a qualidade de vida acompanha e são países com boa qualidade de vida. Por outro lado, os países em vermelho aqui, aí a cor pode ser sugestiva, são países onde existe menos liberdade para empreender e, consequentemente, onde a qualidade de vida acaba sendo prejudicada. Então, temos o Brasil aqui, infelizmente, vários países da América Latina, vários países na África, vários países na Ásia também. O que é muito triste porque a pobreza, a falta de liberdade econômica gera consequências reais, gera redução na expectativa de vida, conflitos, gera vários problemas na vida real. Então, a economia ela acaba sendo indissociável da saúde, da educação e de todos os aspectos aí que se espera para uma boa qualidade de vida numa sociedade, num país. Então, é triste ver que muitos países ainda carecem de liberdade econômica, de facilidade de fazer negócios, e a gente espera que cada vez mais exemplos sejam seguidos, exemplos positivos sejam seguidos aí no mundo, nos nossos vizinhos e no nosso país. Então, esperamos que em algum dia isso melhore. Particularmente, não vejo nenhum cenário, nenhuma perspectiva de melhora no Brasil. Tem algumas pessoas otimistas para 2026. Eu, particularmente, prefiro esperar para ver. Eu não estou muito otimista aí. Não estou vendo um caminho claro de otimismo no curto prazo, claro, né? Porque no longo prazo, assim, sempre oportunidades. Bom, então, quais são os highlights que eu gostaria de mostrar nesse vídeo? Bitcoin aí como uma ótima alternativa ao sistema quebrado, se valorizando incrivelmente desde a sua criação.
Lembrando, isso não é uma dica de investimentos, são ativos que me chamam a atenção. Então, o ouro como uma reserva de valor milenar e que, basicamente, o ouro físico ele não faz parte desse sistema que está quebrado, mas vale lembrar que o ouro em papel, ou seja, contratos futuros de ouro e por aí vai, eles podem ser emitidos sem o lastro no ouro físico, então pode ter uma manipulação no mercado de papéis de ouro. Mas o ouro físico aí é um ativo que vem sendo utilizado há milênios como reserva de valor. E aqui, países que adotam liberdade econômica. Então, a Argentina é um exemplo recente, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Tomara que eles tenham um futuro muito próspero, pois são nossos vizinhos aqui. Mas a gente não sabe. O fato é que a situação parece estar melhorando na Argentina e tomara que melhore em outros países aí da América Latina num futuro não tão distante. Novamente aqui então, o dólar americano em relação ao Bitcoin se desvalorizando cada vez mais, o que evidencia o problema do sistema de moedas fiduciárias que a gente tem hoje. E aqui um gráfico muito interessante que eu acho que eu preciso mostrar e levantar alguns pontos aqui com mais frequência é o Ibovespa em dólar. Então a gente vê que o dólar perdeu muito valor em relação ao Bitcoin, mas se a gente colocar o valor do Ibovespa, da nossa bolsa aqui no Brasil, em dólar, não precisa nem ser em relação ao Bitcoin, né? Mas somente em relação ao dólar, a gente vê que a gente não saiu, a gente perdeu valor aqui desde 2011, o que é brutal, né? Então é uma bolsa que se desvalorizou em dólar em mais de uma década. Então, enfim, isso aqui é trágico, porque isso mostra que o nosso país aí, em mais de uma década, não conseguiu ter um desempenho positivo na economia, né? Teve altos e baixos, sim, com certeza a gente teve aí um momento muito baixo em 2016 e as coisas começaram a mudar, mas a gente não conseguiu plenamente reverter essa tendência, que segue lateralizada sem perspectivas muito grandes de melhora. Então, qual que é a minha ideia aí com esse gráfico? É salientar a importância de estudar outros mercados. A gente já tem, provavelmente, vocês que acompanham o canal, devem ter alguma fonte de renda aqui em reais, devem ter talvez uma casa, um carro ou algum bem em reais. Então, a gente já está muito exposto ao risco do Brasil e é importante, quando a gente fala de investimentos, diversificar o nosso risco, inclusive em outros países, ainda mais considerando a situação um pouco trágica do Brasil. É claro que pelo fato da gente estar num cenário muito ruim há muito tempo, se as coisas começarem a melhorar, podem ter sim muitas empresas, muitos negócios muito baratos aqui, mas por enquanto a situação ainda é crítica, então salienta aí a importância de estudar o mercado global. Então, basicamente, esse é o cenário que eu estou vendo aqui. Por favor, novamente, fiquem à vontade na seção dos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho e vejo vocês amanhã, então, no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.